O Google lançou recentemente uma inteligência artificial que evolui sozinha. Ela se aprimora sozinha, ela se autoevolui e já está otimizando tudo. Pensa numa inteligência artificial que é capaz de reinventar a ciência, de buscar coisas novas, descobrir, testar, propor. Normalmente as descobertas científicas são muito sem querer. Isso vai mudar agora. Não é só ajudar, é propor, testar, refinar e trazer coisas novas. Um pesquisador de elite, mas o mais top do mundo. Isso já está acontecendo nos laboratórios da DeepMind, da divisão da IA do Google. E a peça mais recente se chama AlphaEvolve. Mas para entender a grandiosidade desse negócio, desse passo, a gente precisa voltar uma década atrás. A DeepMind ficou famosa na época do AlphaGo, a IA que derrotou os melhores jogadores humanos no jogo de Go, considerado muito mais complexo que o xadrez, por exemplo. Mas o objetivo deles nunca foi só ganhar os jogos, e sim provar que a IA pode desvendar estratégias que nem os humanos descobriram ainda. O xadrez e o Go eram só um campo de testes. Assim como Richard Feynman viu o universo como um tabuleiro de regras escondidas, Demis Hassabis, CEO da DeepMind, do Google, físico teórico, via nos jogos uma simulação da ciência real. E a IA era o instrumento para decodificar essas regras. E eu vou falar sobre isso hoje, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado e notificada. E vamos lá. Bom, a inteligência artificial era instrumento para decodificar esse tipo de regra, com esses testes de Go, de xadrez. E essa visão ganhou muita atração como projetos como AlphaFold, que revolucionou a biologia ao prever estruturas de proteínas em 2020. AlphaTensor descobriu novas maneiras de multiplicar matrizes. AlphaDev, que otimizou algoritmos de ordenação. E AlphaChip, que melhorou o design de chips do próprio Google. Mas tudo isso era só o início, gente. O verdadeiro plano sempre foi muito mais ambicioso daquilo. Criar uma IA que pudesse realizar a ciência de forma autônoma, que se melhorasse sozinha, generalista e contínua. E é exatamente isso que a AlphaEvolve representa. Legal, Luciano, muito bem, mas o que é o AlphaEvolve? AlphaEvolve é um agente de codificação evolutiva que combina modelos de linguagem da série Gemini com um sistema de avaliação automatizada. Ah, legal, Luciano, traduz, não entendi nada. Em vez de depender dos seres humanos para avaliar ou premiar as melhores respostas, ele usa um sistema fechado de feedback para identificar, selecionar e evoluir algoritmos cada vez melhores. Tem uma coisa chamada Reinforcement Learning, aprendizado por reforço. Se isso é como treinar um prodígio do xadrez com milhões de partidas, essa abordagem do AlphaEvolve é mais parecida com, por exemplo, um torneio de gladiadores. Milhares de soluções competem, os melhores sobrevivem, se misturam, se modificam e criam uma nova geração de algoritmos. E nada é dito àquela IA sobre como resolver aquele problema. Apenas como saber se uma solução é boa, sim ou não. Parece complicado, mas não é tanto. O processo é praticamente cego, mas ele é extremamente eficiente. É exatamente como a evolução natural, o que criou os cérebros humanos. Então a gente foi se desenvolvendo ali naquele tempo e aí agora está se desenvolvendo exatamente como fazemos graças ao Google. E por que isso importa? Por que a DeepMind já está aplicando isso em múltiplos domínios? E vamos lá, quais são esses domínios? Otimização de data centers já reduziu 0,7% do uso global de comunicação do Google. Design de chips e aceleração de GPUs, como eu falei ali do AlphaChip. Reduz o tempo de treinamento dos próprios modelos Gemini em 1%. Soluções matemáticas super avançadas com melhora em 20% dos casos analisados. Isso tudo, gente, é só o início. A arquitetura do AlphaEvolve é generalista, então pode ser até um caminho aí para uma AGI. Ela pode ser aplicada em qualquer campo onde os algoritmos fazem diferença. A descoberta de medicamentos, a construção de novos tipos de materiais. O mundo será outro daqui a alguns anos. E tem autonomia total. Bem-vindo ao mundo dos agentes científicos autônomos. Estamos chegando nesse ponto. Outro ponto que coloca o AlphaEvolve em uma categoria inédita é a sua capacidade de operação autônoma. Então estamos aqui falando de um agente autônomo.
Ele faz tudo, ele propõe soluções, testa, avalia, refina sozinho. O papel dos engenheiros humanos, nesse caso, nesse cenário, é apenas garantir que o sistema esteja funcionando como deveria, pelo menos por enquanto. Significa que a ciência pode, pela primeira vez na história, caminhar sem a supervisão humana, de forma autônoma, e descobrir muito mais coisas do que os humanos já descobriram. A gente não está ensinando aí a fazer ciência, a gente está criando um ecossistema onde ela aprende sozinha a gerar novos conhecimentos e descobrir novos processos, novas interações, que é chamada Recursive Self-Improvement. Essa é a virada de chave. Talvez o aspecto mais absurdo, mais transformador do AutoEvolve esteja aqui. Ele é recursivamente autoaperfeiçoável. Significa que ele está ajudando a melhorar tanto os chips que o executam, quanto os modelos que o alimentam. Em outras palavras, ele melhora a si mesmo. A gente não tem que melhorar, eu sempre falo para meus filhos, vamos melhorar 1% a cada dia. É a mesma coisa, a gente melhora todo dia. Essa IA do Google melhora a cada dia, sozinha. Esse ciclo de feedback e evolução pode parecer abstrato, mas vamos pensar assim. A IA já está otimizando o combustível e o motor que fazem ela caminhar. Pergunta agora é, o que acontece quando esse ciclo acelera? Quais os riscos, limites? Entraremos numa AGI, numa ASI, numa superinteligência? A AutoEvolve não é, aparentemente, uma solução mágica para todos os problemas do mundo. Ele ainda depende de ambientes que possam ser reduzidos à lógica algorítmica. Tem problemas como geopolítica, ética, emoções humanas, isso aí ainda não chegou ali no AutoEvolve, pelo que eu pesquisei aqui. Mas nos domínios que ele atinge, ciência, tecnologia, engenharia, ele pode criar uma vantagem competitiva absurda, muito alta mesmo. Empresas, universidades, governos, quem tiver acesso a uma tecnologia como essa, certamente terá uma vantagem de décadas e pode mudar a humanidade para o bem ou para o mal. Esperamos que isso caia em mãos boas e esperamos que o pessoal do Google esteja com boas intenções também, porque senão ferrou. Bom, o AutoEvolve é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa, testes, fracassos e evolução. Ele é a materialização de um sonho antigo da inteligência artificial. Criar praticamente um cientista inteligente artificialmente. Não um assistente, mas um verdadeiro pesquisador autônomo. Para quem trabalha com ciência, biologia, qualquer tipo de pesquisa acadêmica, se você tiver acesso a isso em algum momento, que eu não sei quando, teremos, o pessoal briga muito comigo, mas não está, aparece aqui os haters, mas não está disponível, não sei o que, nem tudo que eu trago aqui ainda está disponível. Por isso que é interessante, eu trago antes, para você ficar ligado, para quando chegar você já saber disso. Mas essa é realmente uma virada de chave. Estamos entrando na era de uma descoberta contínua, onde o conhecimento vai se expandir de forma exponencial e sem pedir a nossa permissão. Não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. E como já diria o Demis Hassabis, próprio do Google, a verdadeira inteligência artificial não imita o ser humano, ela transcende. Vamos dormir com essa hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima.